E aí, tudo bem? Vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro. E o título da lição hoje, o Juiz Supremo. Bom, no contexto ao qual a gente vem estudando, dessas guerras que Israel travou, nessas 2 semanas que a gente está estudando já esse assunto, que Deus estava por trás dessas batalhas, em relação também à batalha por trás de todas as batalhas, que foi o tema da semana passada. No tema de hoje, o Juiz Supremo, aqui a pergunta vem trazendo, a primeira parte da lição vem trazendo uma pergunta que diz a respeito do caráter moral de Deus, e de que forma o seu papel de juiz do universo nos ajuda a entender a questão da guerra divina. Como é que a gente pode entender, um pouco melhor a respeito do papel de Deus, um Deus de amor e misericórdia e tal, mas que guiou o seu povo, guiou o povo de Israel em meio a batalhas e tal. E no tema de o juiz supremo, a gente vai entender um pouco melhor a respeito dessas batalhas. Aqui na lição, vem trazendo vários textos para nossa apreciação, para entender um pouco melhor a respeito desse Deus juiz, que também diz que é guerreiro. Ele é rei, juiz e guerreiro, Então, desses textos que foram mencionados aqui para a gente ler, eu separei 3. O primeiro está em 2 Timóteo capítulo 4, os versos 1 e o verso 8, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Certo? E agora o verso 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, primeiro está falando aqui que o Deus que vai nos salvar, que vai nos julgar, é o próprio Cristo, certo? Aqui no capítulo 96 do livro de Salmos, no verso 10, diz assim: Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Ou seja, ele julga os povos com equidade, com igualdade, Ele julga todo mundo da mesma forma, com equidade, com justiça, certo? E o outro texto, eu não vou ler, mas vou, para que não fique longo, apesar de ser apenas um verso, mas eu quero contextualizar esse verso. Quando Deus estava para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, antes de destruir, ele falou com Abraão que o queria fazer, queria destruir a cidade. E Abraão, conhecendo Deus, questiona: não, mas longe de ti faz uma coisa dessa, matar o justo junto com o ímpio, sendo que eles são diferentes. O justo não é igual ao ímpio. Não faria justiça o Deus de toda a terra? Ou seja, Abraão conhecia o caráter de Deus e sabia que Deus era justo, que Deus ele fala assim: longe de ti fazer isso, não faria justiça o Deus de toda a terra? Então, Deus vem com aquele diálogo: não, se lá tiver tantos justos, não destruirei a cidade. Se lá tiver, até que chega lá no mínimo lá de 5 justos lá, e como de fato não tinham, tanto que apenas 3 pessoas se salvaram, que foi Ló e suas 2 filhas, Então, aqui falando a respeito desse juiz supremo, a lição vem trazendo os seguintes comentários: a santidade do caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado. Ele é paciente, mas o pecado deve receber seu salário final, que é a morte. Olha só que interessante. Ah, mas porque a pessoa pecou, Deus vai matar? A gente poderia entender da outra forma. Nós só somos vivos porque Deus nos dá a vida. Não há vida sem Deus. Então, o que Deus não pode permitir que pessoas que não o amam e não querem viver com ele tenham a vida. Isso seria ser egoísta? Ou seria uma ação natural
de Deus, já que a vida só existe nele, né? E Deus, como a lição vem trazendo para a gente aqui, ele odeia o pecado, porque o pecado traz sofrimento aos seus filhos. E a lição continua falando: Israel não foi santificado por participar de guerras santas, assim como outras nações não foram, mesmo quando elas se tornaram meio do juízo de Yahvé contra sua nação escolhida. Pelo fato de Israel ter sido ali ajudado por Deus para que vencesse as batalhas, Israel não foi santificada por causa das batalhas. E a lição fala ainda mais que, da mesma forma, os adversários de Israel, quando Deus usou aquelas nações, para punir o povo, o seu próprio povo, aquelas nações também que foram utilizadas, elas não foram santificadas também por aquilo. Elas foram apenas meio que Deus usou para punir, para fazer a justiça naquele momento ali. Então o povo de Israel também não foi santificado por participar da guerra, não, né? A santificação do povo de Deus, de todos nós, é nos dedicar mais a viver na presença do Senhor e a ter o nosso caráter transformado por Ele, não por participar de guerras, mesmo que sendo guiados por Ele. Todo o conceito de guerra santa pode ser compreendido apenas se for visto à luz da atuação de Deus como juiz. Sob essa perspectiva, as guerras de conquista de Israel assumem um caráter completamente diferente. Em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio, deu um pause aqui para espirrar. Em contraste com as guerras imperialistas de engrandecimento próprio, tão comuns no mundo antigo e em nosso mundo atual, as guerras de Israel não tinham o objetivo de alcançar glória para o povo, mas de estabelecer a justiça e a paz de Deus dentro daquele território. Então aqui não era apenas uma guerra imperialista, não era apenas uma nação conquistando a outra, não era apenas uma guerra comum, né, entre duas nações. Aqui era Deus tentando estabelecer a paz e a justiça. Dizer que Yahvé é guerreiro significa que, como juiz, ele está comprometido em implementar, promover e manter o governo da lei, que é o reflexo de seu caráter. A imagem de Deus como guerreiro, semelhante à de um juiz e rei, ensina que Yahvé não tolerará para sempre a rebelião contra sua ordem estabelecida. Portanto, podemos dizer que o objetivo da atuação de Yahvé nunca é a guerra em si, ou mesmo a vitória em si, mas o restabelecimento da justiça e da paz. Em última análise, julgar e fazer guerra ou promover a justiça são a mesma coisa se Deus for o sujeito dessa ação. Uma coisa que eu acho fantástico na justiça de Deus, que eu sempre comento, é o seguinte: no momento em que todos receberem a condenação, antes de que desça fogo para purificar a terra, todas as pessoas vão poder ver que elas tiveram as oportunidades de salvação, que todas elas estão recebendo o justo julgamento, né? E elas concordarão com o julgamento de Cristo e que vão ver que de fato ele foi justo, ou que ele estará sendo justo naquele momento. O plano divino, o plano da redenção, o plano da salvação é tão perfeito que ninguém, ainda que vai ter a memória apagada, ainda que ela vai deixar de existir, antes disso, todos estarão satisfeitos com o julgamento de Cristo. Tanto os que se perderam, quanto os que se salvaram. E isso é fantástico, porque Deus, um Deus de amor, de justiça e misericórdia, será transparente para todo o universo no seu plano de salvação. Então, quando Deus guiava o povo de Israel em batalhas, ou estava defendendo o seu povo, ou estava tentando implementar a paz ali naquele local, e não apenas fazendo guerra por fazer, fazendo guerra entre nações, por território. Inclusive, eu já estou até um pouco ansioso pelo tema de amanhã, que tem como título Desapropriação ou Aniquilação? Era para o povo conquistar aquela terra ali, apenas conquistar a terra, desapropriando a terra, ou tinha que aniquilar aquele povo ali, né? Então, quando Deus é o agente ali das batalhas, ele não quer apenas levar o povo
o povo de Israel a vencer uma outra nação, mas ele quer implementar a paz naquele local ali, né? Então é isso, Deus como juiz, a justiça é certa e nós precisamos confiar nele e entregar também as nossas vidas a ele, deixar também que ele molde o nosso caráter e que nós possamos aprender cada vez mais também a respeito dessa justiça, dessa bondade e misericórdia de Deus, para que nós também tenhamos os nossos corações, as nossas mentes transformadas pelo amor do Senhor, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por mais uma lição. Obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por saber que o Senhor é o juiz, é o nosso juiz sempre. E que tudo que o Senhor faz é para a nossa santificação, é para a purificação, é para a paz. E nós te pedimos que continue trabalhando em nossas vidas e nos capacite cada vez mais a recebermos também a recompensa do Senhor quando voltar a essa terra. Dá-nos a tua graça, um dia abençoado na tua santa presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, fique com Deus, até o nosso próximo estudo e tchau!